Alô, boa noite, eu saúdo a todos irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui, pela sua graça, pela sua misericórdia, para falarmos do grande amor de Deus. Hoje nós vamos trazer uma palavra aqui, nessa madrugada, nessa meia-noite, uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 32, versículo de número 22 em diante, né? Onde a palavra de Deus fala que Jacó passou o vale de Jaboque e luta com o anjo de Deus, né? O que é que significa hoje isso, trazendo por dias atuais? Estamos falando de quem busca Deus, né? De quem tem firmeza, de quem busca o Senhor no tempo da fome, no tempo da mesa farta, no tempo da riqueza, da pobreza, da angústia, da tribulação. Nós estamos falando certamente de pessoas que buscam a Deus em momentos difíceis, né? E nós vamos orar nesse momento, nós vamos falar com o nosso Deus, para iniciarmos aqui nesta noite a palavra de Deus. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus, tu pode derramar da tua graça, do teu poder, do teu Espírito Santo. Tu pode falar conosco nesta noite, abençoa o teu povo, os teus servos. Convence, Espírito Santo de Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Nessa noite, meu Deus, nós reconhecemos, eu reconheço que sou um pecador, Senhor, peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas e iniquidades. Nada nós podemos fazer sem Ti, Senhor. Só respiramos, piramos porque o Senhor deixa, porque o Senhor tem feito na nossa vida. Nós só estamos de pé, meu Deus, porque é um Deus que tem nos sustentado. Nós não temos nenhum mérito algum, nós não temos nenhuma força que vem de dentro de nós, mas sim do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Nesta noite, meu Deus, que esta palavra que vai ser trazida, né, em nome de Jesus, que venha falar em fortes, em corações, e que também venhamos, daqui a pouco, vamos estar orando, clamando o nome do Senhor Jesus, pelos trabalhos que estão prestes a acontecer, orando principalmente para que haja salvação de vidas, porque é o maior milagre, e para que pessoas também venham ser curadas pelo poder do Espírito Santo. Nessa noite, a nossa oração, oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. O capítulo de número 32, Deus abençoe a irmã Laisa, né, pela sua vida, em nome de Jesus, a missionária irmã Eliane. Deus abençoe as irmãs por juntos estarmos aqui compartilhando da palavra de Deus, compartilhando da palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo de número 22, diz assim a poderosa palavra de Deus. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar ao ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. Aleluia, louvado seja Deus. Né? E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Nós estamos aqui, meus amados e queridos irmãos, um homem chamado Jacó lutando com Deus, né? Brigando com Deus. Ele estava aqui. O que é que significa hoje um homem Jacó lutando com Deus? Hoje, se Deus abençoe a irmã Maria Alexandre, missionária, a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. O que é que significa um homem hoje lutando com Deus, lutando com Jacó? Significa um homem perseverante, espírito em verdade. Não é fácil, irmãos. Os homens de Deus, o próprio Jesus Cristo, ele fazia vigílias pela madrugada. Jesus subia ao monte na madrugada. Jesus, ele sentia cansaço, ele sentia dor, sentia aflição na sua carne, né?
Durante o dia ele sentia o sol quente, ele se enfadava, Jesus se entristecia, Jesus chorava. Todo no mundo que o ser humano hoje passa, o Filho de Deus também passou, né? E nós temos que nos levantar diante de Deus, fazer alguma coisa para que o nome do Senhor venha a ser adorado e glorificado em nossas vidas. Lutar com Deus, Jacó aqui lutou com um anjo, né? Tem um louvor que diz, Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó não deixou subir porque Jacó queria uma afinidade, queria uma intimidade com Deus, né? Então Jacó foi guerreiro, foi forte, Jacó se manifestou, ele ficou ali a noite toda, né? Enfrentando frio, dificuldade, madrugada, escuro, né? Ou seja, deixando de descansar, de dormir, para lutar com Deus, ele queria algo a mais. Se nós queremos algo a mais, queremos ver almas, vidas salvas, libertas, transformadas pelo poder de Deus, nós temos que fazer alguma coisa a mais, né? Nós temos que negar-nos a nós mesmos. Quando nós negamos a nós mesmos, nós estamos dizendo que o Senhor pode operar, pode fazer o que Ele quiser de nossas vidas. Quando nós estamos negando a nós mesmos, significa que nós estamos lutando com Deus, né? Livro de Lucas, capítulo de número 18, versículo 1. Ali a Bíblia fala de um juiz iníquo, de uma viúva naquela cidade. Esse juiz, ele nem temia a Deus e nem os homens. Só o que acontece? A Bíblia diz ali que nós temos que perseverar em oração sempre, ser guerreiro, ser forte, ser corajoso, congregar na igreja, quando a gente está com saúde, quando a gente está doente, quando a gente está bem animado, quando a gente está triste, quando a gente não tem nenhuma condições de estar na presença de Deus, porque a gente vai ganhando corpo, vai ganhando firmeza, vai ganhando crédito diante de Deus. É um tijolinho que nós vamos colocando diante do Senhor. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Por que Jacó não segurou o anjo? Por que ele não deixou o anjo subir? Por que Jacó foi perseverante, permaneceu, ele lutou contra o anjo? Mesmo ele pegando uma pancada, ele foi tocado a juntura da sua coxa. E ele não se importou com a deficiência física que ele tinha, que ele recebeu no momento, porque ele estava lutando com Deus. Ele estava lutando com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor ali era Deus, era o próprio Deus. E ele perseverou e disse, enquanto tu não me der a minha bênção, eu não te solto. O dia vai amanhecer. O anjo do Senhor não queria ficar ali até a alva, até amanhecer do dia. Ele queria subir para a glória, para o paraíso de Deus, de onde ele veio. Só que Jacó não tinha recebido a bênção ainda, não tinha recebido as chaves de Deus na mão de Jacó. E a Bíblia diz que Jacó disse, enquanto tu não me der a minha bênção, eu não te solto. Pode que tu me mate, possa que aconteça o que aconteça. O que era? Jacó estava decidido, Jacó estava cheio da força de Deus, da graça de Deus. Se nós queremos receber alguma coisa do Senhor, salvação em nossa família, libertação, se nós queremos ver Deus salvar, Deus libertar e transformar pessoas, nós temos que dar algo a mais. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que nos consagrar. A mensagem de ontem à noite era sobre, meus amados irmãos, o lunático ali, né? Era uma casta de demônio. Aquela casta de demônio, o pai trouxe o seu filho endemoniado, o seu filho ali cheio do diabo, e ele trouxe aos discípulos, Jesus, os discípulos não puderam expulsar. Porque os discípulos estavam cruzando, estavam na carne, os discípulos não estavam se preocupando em se encher do Espírito Santo, em se encher da glória de Deus. Os discípulos não queriam sair da comodidade. A comodidade hoje, meus amados irmãos, pode ser nós cumprir somente os cultos, os protocolos e não fazer algo a mais, que é queimar a nossa carne, aquele que pode, que tem muitas pessoas que têm problema de saúde, que é detectado pela medicina, pelos médicos, que não pode fazer essas consagrações, né? Porque é proibido ali pela medicina, comprovada. Mas mesmo assim tem pessoas que fazem aquilo que pode, as horas, o tempo que pode, porque quando nós estamos, irmãos,
queimando a nossa carne, até doenças, até micróbios, até vírus, comprovado pela medicina, quando a gente está jejuando, tem muitas doenças que é queimada do corpo da gente. E assim também, quando nós jejuamos e buscamos ao Senhor, irmãos, nós temos força, nós estamos nos esvaziando desse mundo aqui. E nós estamos nos enchendo do mundo espiritual. Nós estamos nos revestindo de força para lutar contra os demônios, as forças espirituais da maldade. E quando nós repreendemos essas forças diabólicas, satânicas, elas caem por terra. Elas vão embora da vida das pessoas. Porque na minha vida, na sua vida, tem algo do céu, tem algo de Deus, tem algo espiritual. E cai por terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Jacó aqui, ele segurou o anjo. E não deixou subir. Jacó, ele disse, enquanto tu não me abençoar aqui, eu não solto não. E o anjo tocou na ruptura, tocou na coxa de Jacó, e ele ficou coxo. Mas Jacó estava preocupado porque ele ficou doente? Não, eu não estou preocupado que eu estou doente. Significa, eu não estou preocupado com o sono que eu vou perder, eu não estou preocupado com isso ou com aquilo. A minha preocupação, disse Jacó, é em receber a bênção do Senhor, é receber o dom do Espírito Santo, receber dons espirituais, é receber o dom de expulsar demônios, dom de maravilha, dom de cura, né? Nós orar, esse horário aqui que nós oramos, que buscamos ao Senhor, é um horário que o céu está descongestionado, né? Deus, ele fala, eu amo aqueles que me buscam de madrugada. Os que me amam me buscarão de madrugada e me acharão. O Senhor Deus, ele diz, os que me buscam pela madrugada, nas vigílias, eles me acharão. Eles vão me achar. Então, aqui nós temos o exemplo de Jacó, um homem de Deus, um homem que perseverou, que lutou com Deus e conseguiu vencer. Conseguiu vencer porque ele tinha objetivo. O objetivo dele aqui foi alcançado, embora ele fique deficiente por ter lutado com o anjo. Alguma deficiência na minha vida, na sua vida, vai ficar, né? Tem um louvor que diz que eu trago marcas de batalha e sinais de guerras, né? São as tribulações, são as angústias, são os choros ocultos. Nós muitas vezes não sabemos o que se passa na vida de um cristão. Quais são os lamentos, os choros, os abalos que ele pega. Tanto na parte física aqui terrena, como na parte espiritual. Às vezes nós não temos um ombro para colocar o queixo e chorar. O único ombro e o único peito que sobra é o peito de Jesus, é o ombro de Jesus. Quantas vezes os discípulos, principalmente Pedro, Tiago e João, não choraram ali ao peito de Jesus, ao pescoço de Jesus? Quantas vezes esses homens ali não se sentiram acolhidos pelo Senhor? E hoje nós temos a graça de Deus em nossas vidas, a nosso favor, né? De que Deus trabalha por nós. E nós temos que ter essa perseverança. E ali Jesus, ele fala o dever de orar sempre. E nunca desfalecer da oração. E perseverar em espírito e verdade. Deus, ele trabalha de acordo com a nossa fé. A maioria das curas, dos milagres, das bênçãos que Deus trabalhou, Jesus, ele disse, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, a tua coragem, a tua perseverança, o teu crer, o teu acreditar naquilo que é impossível de acontecer. Aquilo que nós estamos vendo, pegamos num copo aqui, numa xícara, pegamos aqui numa bacia, em qualquer coisa que nós estamos vendo, é muito fácil. Nós estamos vendo o milagre. Não é milagre, é algo que está concreto aqui na minha mão, na sua mão. Crer que Jesus vai salvar numa cidade dessa daqui, isso é fé. E nós temos que dizer, profetizar e acreditar agora. Porque depois que acontece, que Jesus salva 100, 200 pessoas, 1000 pessoas, 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, é fácil de acreditar. Nós temos que mostrar fé agora, irmãos. Como nós somos abandonados, como muitos nos abandonam e ficamos praticamente sós.
né? Vulnerável, com pouca força. O que era que a igreja de Filadélfia, ali, a igreja da salvação, o que era que aquela igreja tinha ali? Perseverança. E o próprio Jesus, ele diz ali, naquelas 7 cartas às igrejas da Ásia, Jesus diz, eu sei as tuas obras. Eu sei que tu tem pouca força, mas tu não negaste o meu nome. Pouca força é pouco apoio. É muitos que lhe deixam, que abandonam você. Né? E aí você tem que resistir, você tem que perseverar, você tem que bater a poeira e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, meus irmãos. E crer. Não é fácil crer nesses momentos de tristeza aqui, de abandono. Não é fácil. Você precisa se manter íntegro, com a sua moral que você tem, com a sua responsabilidade. Você precisa se manter fiel. Você precisa se manter perseverante. Se precisa manter um homem ou uma mulher de oração, de jejum, de consagração, né? De manter os dons que Deus lhe deu, né? De ter cuidado com a língua, para não estar pecando com a língua, né? Porque Deus, irmãos, Ele trabalha ao nosso favor. Tudo que nós fazemos para o Senhor, Ele trabalha a nosso favor. Então Jacó aqui segurou o anjo. Ele segurou o anjo e não deixou o anjo subir. Porque ele tinha propósito, ele tinha perseverança. Ele acreditava de que ele conseguiria resistir na fé do Filho de Deus. Se nós crermos somente para este mundo, disse o apóstolo Paulo, nós somos os mais miseráveis entre os homens do planeta Terra. Mas nós temos que crer aquilo que não existe, que não tem parede, que não tem badrame feito ainda. Nós temos que crer que Jesus Cristo ele abre portas extraordinárias. Nós temos que crer que Jesus Cristo ele salva o tanto e na hora que Ele quer. Ele opera como Ele quer, na hora que Ele quer. Ele levanta o que se humilha e o exalta. E Ele derriba também aquele que está se exaltando. Jacó segurou o anjo. E segurou o anjo e não deixou subir. Jacó tinha propósito, ele tinha firmeza. Ele disse, o anjo só vai subir só quando ele me abençoar. Mesmo que isso lhe custou a Jacó ficar coxo, aleijado da perna. O anjo tocou na perna de Jacó, irmãos. Tocou na coxa de Jacó aqui. E Jacó ficou aleijado. Jacó ficou deficiente da coxa. Porque ele brigou com Deus, ele brigou com o anjo. O anjo do Senhor, quem era o anjo do Senhor? O Senhor, o próprio Deus. Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Quando nós somos um homem, uma mulher perseverante, firme nos caminhos do Senhor, não tem como Deus não trabalhar, não. Não tem como Deus não agir na vida de quem é fiel, não. Não tem como não. E qual é a bênção maior, qual é o milagre maior? A nossa salvação. Morrer salvo, ser arrebatado, subir no arrebatamento da igreja, receber dons espirituais aqui para curar o canceroso, para curar o aidético, para curar aquele que está com depressão, oprimido do diabo. Esses dons estão na dispensa de Deus. E o Senhor, meus irmãos, Ele trabalha em nossas vidas, em espírito e em verdade, louvado seja Deus. Jacó segurou o anjo. E Jacó não deixou o anjo subir. Perseverança. Né? A mulher cananeia, só alguns exemplos aqui para nós. A mulher cananeia, ela estava com a sua filha miseravelmente endemoniada dentro de casa, na casa dela. E Jesus vai passando ali para Israel, para Jerusalém, né? As ovelhas perdidas na casa de Israel. Mas o que é que a Bíblia diz, meus amados irmãos? Que ela começou a seguir a Jesus e os apóstolos, gritando aos pés de Jesus e dos apóstolos. Ela estava gritando atrás deles. E os discípulos disseram, despede essa mulher que vem gritando atrás de nós. Quanto mais os discípulos repreendiam essa mulher, mais ela gritava, mais ela clamava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E a Bíblia diz que ela teve um encontro com Jesus. Jesus se encontra com essa mulher para saber se ela tinha fé mesmo, saber se ela tinha firmeza, se ela ia conseguir brigar com Jesus, no bom sentido aqui, né? Se ela ia conseguir vencer, prevalecer. E Jesus ele diz, olha, não é certo, não é lícito eu pegar o pão que é para ser lançado aos filhos, né? E deitar os cachorrinhos, dar para os cachorrinhos. Jesus diz, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado para os gentios. E a mulher é muito sábia, muito inteligente, muito perseverante. O que a mulher cananeia diz? Mas, Senhor, também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Essa mulher, ela venceu. Ela brigou com o anjo de Deus, com o próprio Senhor Jesus. Ela perseverou com Jesus e ela venceu. E o que Jesus achou nessa mulher? Fé. Jesus achou nessa mulher perseverança. Jesus achou na vida dessa mulher coragem. E Jesus disse para a mulher cananeia, vai, a tua filha já está sã, porque a tua fé te salvou. Fé, perseverança, paciência em esperar o milagre, em ver a bênção acontecer, louvado seja Deus. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós imaginamos ou pensamos, graças a Deus. Vamos do versículo de número 26 da palavra de Deus. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir. O anjo disse, me deixa ir, a alva, o dia vem amanhecendo. E Jacó disse, eu não vou te deixar ir. Estou firme, estou perseverante. Quando o profeta Elias vai ser arrebatado aos céus, ele ensinou a Eliseu, explicou para Eliseu que ele tinha que ficar atento, estar atento na hora da partida dele. E a Bíblia diz que quando ele vai partir na carruagem de fogo para ser arrebatado aos céus, Eliseu estava perto dele. Eliseu estava próximo. E Eliseu ali pegou a sua capa. Aquela capa ali significa autoridade, significa poder, moralidade, respeito, significa crédito diante de Deus, significa uma perseverança, andar em espírito e andar em verdade, louvado seja Deus. E continuando, não te deixarei, se me não abençoaste. Então Jacó disse, se tu não me abençoar, não te solto, Senhor. Se tu não me abençoar, não te soltarei. Né? Diz a palavra de Deus. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó. O teu nome vai ser chamado mais Jacó, mas não. Toda pessoa que luta com Deus, todo crente que ele é perseverante, todo cristão que é firme com Deus, Deus torna o nome dele grande. Não é porque ele quer ser grande, não. Assim foram nos nossos antepassados. Jacó lutou com Deus. E Deus disse, o teu nome não será mais Jacó, mas teu nome será Israel. Israel significa uma nação grande, uma nação poderosa. Israel é uma nação sábia. Israel, meus irmãos, é muita gente, é uma nação. Aquele que é perseverante com Deus, Deus multiplica, Deus abre as portas, Deus cresce de acordo com a sua palavra e a sua vontade. Louvado seja Deus. E chamou Jacó, o teu nome. E Deus disse, e Jacó lhe perguntou e disse, dai-me, peço-te que a saber o teu nome. E disse, por que pergunta pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar, Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus, face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel,
e manquejava da sua coxa. Quer dizer, Jacó ficou manquejando, caxingando da coxa. Por causa da guerra, por causa do... Ninguém que busca a Deus, que persevera em espírito e verdade, nós vamos ter perda. Nós vamos perder algo, terrenamente, até nosso corpo mesmo. Mas com Deus nós não perderemos, mas nós ganharemos, segundo a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo escolhido que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocará a juntura da coxa de Jacó no nervo escolhido. Amém, louvado seja Deus. Jacó lutou com Deus, Jacó perseverou, Jacó venceu, porque ele foi firme e perseverou em espírito e em verdade. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos, vamos clamar o nome daquele que reina para todo sempre nessa noite, nessa madrugada, já do dia 17 de junho de 2026. Oremos. Querido Deus e soberano Pai, graça nós te damos, Criador dos céus e da terra. Eu sinto a tua glória, Senhor, a tua unção nesta noite. Deus amado, liberta, transforma vidas e corações. Deus amado, apresentamos ali a vida do irmão Sebastião. Tu podes curar ele, libertar, salvar, transformar. Oramos nesse momento, meu Deus, pela vida de cada um daqueles que nos pedem oração, mulheres, homens. Deus transforma vidas e corações daqueles que estão na cadeia, na unidade prisional, no Brasil, em qualquer parte, Deus do planeta. Deus tem misericórdia dessas vidas, essas pessoas que estão ali amarradas, acorrentadas. Só o Senhor pode libertar e transformar estas vidas. Senhor dos exércitos, Deus amado, seja conosco. Nós precisamos da tua face, da tua glória, do teu poder. Obras de bruxaria, de macumbaria, nesta noite elas são desfeitas na autoridade do nome de Jesus. Nós repreendemos toda língua mentirosa, nós repreendemos nesta noite toda palavra de maldição, nós repreendemos nesta noite toda palavra de fraqueza, toda palavra de travamento, toda dúvida, toda ação maligna em nome de Jesus. Vai caindo por terra a força diabólica. Senhor, vai libertando, vai transformando vidas e corações. Tu és o único Deus, onisciente, onipotente, onipresente, que pode prevalecer. Aleluia, Jesus. Tu és o único que pode vencer todos os males. E nesta noite nós estamos aqui, Senhor, para clamar o teu nome. Para dizer que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Para dizer ao Senhor que tu és maravilhoso, Jesus. Deus, salva a vida nessa cidade, nesse bairro. Liberta pessoas, Senhor, dos vícios diabólicos. Nesta noite nós oramos pelas nossas famílias, nossa casa, onde houver uma força diabólica na vida dos teus servos que estão orando agora. Deus, liberta a insônia, a depressão. Deus, a doença crônica, em nome de Jesus. Toca com a tua mão de poder, Senhor Jesus. Nessa noite nós estamos orando, nós estamos em espírito, nós estamos em verdade. Nós estamos clamando pelo teu santo nome, ó Pai. Tu és o único que pode transformar vidas e corações. Senhor, tu pode. A bênção é tua, o milagre é teu. Os dons são teus, Senhor. Nós não podemos fazer unicamente nada se o Senhor não fizer na nossa vida. Tu pode abrir a janela do céu, Deus, e trazer grandes projetos, grandes bênçãos em nossas vidas. Senhor, cura, liberta, transforma nessa noite. Nós clamamos pelo nome do Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, no Deus da nossa salvação. No Deus que pode, Senhor, libertar os nossos familiares. No Deus que pode curar.
no Deus que pode mudar o quadro da nossa história, da nossa vida. Nessa noite, meu Deus, nós oramos. Eu oro em nome de Jesus, com toda a fé, com toda a singeleza de coração, com toda a confiança que o Senhor está trabalhando nessa noite. Casal que está tentando se separar, brigas, confusões, casais, meu Deus, que não sabem para onde ir nesta noite. Oh, Deus de paz, pessoas que estão pensando dar cabo da sua vida, nesta noite que seja alcançado, liberto, transformado pelo poder do Espírito Santo, porque Jacó prevaleceu contra o anjo. Oh Deus, e nós também estamos prevalecendo contra o inimigo, estamos prevalecendo nas provas do nosso Deus. Então agora, Senhor Jesus, lembra de nós, lembra do teu povo, Senhor Jesus Cristo, lembra daquele que está, meu Deus, na sarjeta, aquele que perdeu família, lembra daquele, meu Deus, que está na UTI agora, lembra, Senhor Jesus, daquele, Deus, que não tem um teto para entrar, para morar, que não tem nada, aleluia, louvado seja Deus. Tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente, e nesta noite nós oramos e repreendemos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, toda obra maligna, diabólica, contrária à tua obra, nesta noite nós oramos, nós repreendemos nessa madrugada, em nome de Jesus. Deus, muitas doenças, muita frieza espiritual, muitas pessoas oprimidas, Senhor, libertas, toca com teu amor, com teu perdão, com a tua grandeza, com a tua perseverança, com a tua humildade, meu Deus, eu peço que o Senhor, meu Pai, nessa noite, venha agir poderosamente sobre as nossas vidas em espírito e em verdade. Pai amado, nós oramos, nós te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Receba a graça, receba a cura de Deus, receba o milagre, receba uma fé sobrenatural, receba os dons do Espírito Santo sobre a sua vida, receba a salvação nessa noite, Jesus. Toda doença, aonde tiver um demônio, uma casta de demônio, onde tiver um espírito maligno que esteja na vida de alguma pessoa, daqueles que vão ouvir e ver essa mensagem e esta oração, nós oramos e repreendemos todo o mal nessa noite. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos nessa noite, nessa madrugada. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Hoje, já às 11h40 da noite, estaremos aqui, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Deus abençoe a cada uma das irmãs e todos aqueles que vão ouvir essa mensagem ainda nessa madrugada e no dia de amanhã. Fique todos na paz do Senhor. Amém. E graças a Deus.